O que é uma dungeon para você? Uma dungeon ou masmorra possui vários conceitos dependendo do jogo ou da série em que estamos falando. Ela pode ser um lugar onde as pessoas vão para completar alguma missão, ou um lugar onde há a presença de uma enorme força do mal. Mas e se existisse uma dungeon na vida real? Uma que nos seus andares mais profundos guardasse uma força tão maléfica que precisaria ser parada, antes que dominasse toda a região ao seu redor. O quão longe você conseguiria se aventurar nela? O quão disposto você estaria para salvar a região da corrupção? Você se sacrificaria para que seus aliados pudessem voltar em um momento de crise? Bom, mesmo que sua resposta seja sim e você perecesse no processo, nada iria mudar, pois sempre haveriam almas frescas procurando aventura e fama sob a sombra da masmorra mais escura. Darkest Dungeon é um jogo que representa com precisão a ideia de como seria existir uma masmorra na vida real e como seria sua exploração. Se você viu meu último vídeo, você viu que a gameplay de fundo é desse jogo. Isso porque eu viciei nele, de novo. E por esse motivo eu decidi fazer esse vídeo, para explicar um pouco sobre a história e a dificuldade que eu passei para zerar pela primeira vez. Então, vamos começar pela história. A história do jogo começa com você recebendo uma carta de um parente antigo seu. As coisas não estão nada boas. O parente em questão está envelhecendo e toda a sua fortuna e herança precisam de alguém que o cuide. Ele mexeu com algo que não devia e agora ele precisa da sua ajuda. Você é a última pessoa que o restou. E em sua carta, ele diz que costumava passar o tempo com luxúrias e ostentações. Porém, com o passar da idade, ele diz que se cansou dessas extravagâncias convencionais. E tomado pelo tédio, ele começa a estudar mais sobre a mansão em que passou todos os anos da sua vida. E durante esse processo, ele acaba encontrando algo que, apesar de ter nascido e crescido naquela mansão, ele jamais poderia imaginar a existência de tal coisa. Pergaminhos antigos que sugeriam que a mansão da sua infância teria sido construída em cima de um portal que, uma vez aberto, daria ao seu abridor poderes fabulosos e inomináveis. Então, tomado pela ganância e curiosidade sobre tal poder, ele gasta parte da sua fortuna em trabalhadores medíocres e pais resistentes, e começa a escavar abaixo das fundações da mansão. E após muito suor e dinheiros gastos nessa empreitada, na caverna mais profunda, ele encontra o tão esperado portal. Porém, diferente do que havia nos pergaminhos, o poder que havia sido mencionado não era algo do bem. Era o completo oposto do que se imaginava. Ao abrir o portal, um mal de tempos antigos, muito antes de seu nascer, havia sido liberto. As ações do seu parente perturbaram as terras ancestrais e acabaram libertando um reino de morte e loucura. Então, em um último ato, seja ele de covardia ou redenção, após enviar a carta para você, ele... Então, determinado a reivindicar sua herança, você, sabendo do perigo que lhe aguarda, decide recrutar duas almas corajosas e dispostas a enfrentar o perigo com você. Reinald, o cruzado, e Dismas, um bandido. Após superar um acidente que ocorre no trajeto em direção às terras do seu parente, você consegue chegar na aldeia, que uma vez já foi propriedade de seu parente. Porém agora, em destroços, é seu dever como novo proprietário restaurá-las e expulsar a corrupção que assola seus arredores. Com a estrada livre de bandidos, graças aos esforços dos seus companheiros, o caminho está limpo, e a notícia de que uma masmorra surgiu trazendo consigo tesouros imensuráveis e criaturas horrendas se espalhou, fazendo com que toda semana, a partir de agora, surgissem novas pessoas, corajosas ou tolas o suficiente, dispostas a enfrentar o mal pelo preço certo. Então você, como bom estrategista, não deseja sujar suas mãos com trabalho sujo. Então, dito isto, você escolhe um time balanceado, uma Vestal capaz de curar e inspirar fé em seus companheiros nos momentos mais difíceis. Uma médica da peste, que apesar de seu trabalho ser expurgar a doença, ela também sabe como infligir em seus inimigos.
Um bandido que com seu conhecimento vil será de grande valia, desarmando armadilhas e causando alto dano nos inimigos. E por fim, um cruzado, um guerreiro com coração valente que será a vanguarda e principal fonte de defesa do seu time. A carruagem traz consigo inúmeras possibilidades de formações, mas você já tem um certo afeto aos suspeitos de sempre. Agora com o time feito, você decide subir a colina em direção à masmorra. Porém, seus heróis ainda são inexperientes. Eles não possuem sanidade e força o suficiente para irem direto à fonte do perigo. Por esse motivo, você decide torná-los mais fortes, explorando regiões onde a corrupção ainda está se espalhando, como as ruínas da mansão, a enseada dos pescadores, a floresta da região e os labirintos, que uma vez já foram a passarela rumo à mansão, todas com seu chefe local. Com isso em mente, a preparação para a exploração é feita, com comidas para saciar as necessidades dos seus lacaios, tochas para fornecer a luz necessária e paz para remover obstáculos no caminho. Agora é a hora de partir. Entretanto, a aventura aqui não é como em um conto de fadas, e seus heróis sentem isso, na pele e na mente. Os monstros, por sua vez, sabem disso e abusam, atacando tanto fisicamente quanto mentalmente seus peões, fazendo assim com que o estresse mental deles aumente. E há um certo limite até onde isso pode chegar, e quando esse limite é atingido, é quando você descobre a verdadeira natureza da pessoa. Abre aspas, muitos caem diante do caos, mas não este. Não hoje. Mas é incerto prever que todos irão triunfar perante o mal. É por isso que, abre aspas, a lesão e o desânimo preparam o cenário para o heroísmo ou a covardia. E para esses desafortunados, há instalações na aldeia capazes de colocá-los de volta no eixo da razão, como a taverna, com bordéis e bares, e a abadia, com áreas para rezas e flagelações. À medida que você vai explorando mais, você utiliza os tesouros encontrados nas missões para melhorar e reformar sua aldeia. E seus lacaios, agora experientes, podem ter suas armas e habilidades aprimoradas com o ferreiro e a guilda local. Agora, seus heróis, maduros o suficiente, podem entrar de fato na responsável por trazer todo esse caos para o mundo. A masmorra mais escura. Uma vez dentro, você se dá conta de que tudo que você já havia explorado não se compara ao terror e desespero daquele lugar. Paredes que parecem ser o estômago de algo se movem e se espalham por todo o local. Criaturas com anatomias totalmente fora da realidade. Após completar a primeira missão de lá, você, o novo proprietário, começa a ver coisas, silhuetas de corrupção nos seus personagens, nas instalações e em tudo que você vê. Então, você percebe que, assim como seu parente, você está ficando corrompido pelo que quer que esteja causando tudo isso. Depois de muitas lutas e insanidades, você consegue ativar o portal, liberando assim a passagem que leva ao coração de tudo. E então, você entra no que parece ser uma espécie de limbo entre o espaço e o tempo. E durante o caminho você encontra uma projeção do seu antepassado, dizendo que quando ele abriu o portal e tomou conhecimento do que lá havia, ele deixou de ser um humano e se tornou uma espécie de avatar daquilo, um portador de todo aquele caos que foi liberto. Então, depois desses diálogos, nós começamos a lutar como nosso ancestral. Afinal, não podemos deixar aquela coisa à solta. Precisamos detê-la e mandá-la de volta para onde veio, para assim livrar o nosso planeta daquele mal. Com o decorrer da luta, a verdadeira forma da identidade do caos nos é revelada. Um coração com algo que parece estar se movendo dentro dele. Um coração em forma de casulo. E após quebrarmos esse casulo, nos é apresentado o coração da escuridão. A razão de tudo, da corrupção, das criaturas esquisitas e da morte do seu antepassado. Então, sob o efeito da adrenalina, você luta contra ela. Porém, o preço era maior do que você pensava.
A cada metade de vida que ela perdia, ela levava consigo algum de seus companheiros, e a decisão de quem seria estava nas suas mãos. Após perder 2 dos seus aliados, você finalmente conseguiu acabar com a criatura e mandá-la de volta para o inferno. E agora, o planeta finalmente voltará a ser o que era, certo? Não. Ao matar ela, a verdade também vem à tona. Durante todo esse tempo, você só era mais um, dentro de um ciclo infinito. Você, após derrotar a criatura, enlouquece e se torna o avatar daquilo, assim como seu antepassado, levando você a escrever uma certa carta para um outro parente seu pedindo sua ajuda. Desde o início, você estava predestinado a derrotar a criatura e repetir o ciclo. E então você descobre que não é possível derrotar a criatura. Ela sempre revive e sempre vai voltar, porque ela é o próprio planeta. Então, afogado em desespero, em um último ato, seja ele de redenção ou covardia, você... Cara, que jogo! Caso você não tenha percebido, esse jogo tem inspirações sim em H.P. Lovecraft, o escritor famoso de terrores cósmicos. E a criatura que você enfrenta no final é uma delas. Porém, como o próprio Lovecraft dizia nos seus livros, os nomes dos monstros que ele criavam eram apenas aproximações da linguagem humana dos verdadeiros nomes dessas entidades, que seriam impossíveis de pronunciar corretamente com os órgãos vocais humanos. E a aproximação da que enfrentamos no jogo estará na tela agora. Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu fiquei viciado demais, cara. Igual eu tava enquanto escrevi o roteiro desse vídeo. Porém, uma coisa me fez parar de jogar por um tempo no início, antes de zerar. A dificuldade, mesmo na dificuldade normal do jogo, foi muito difícil pra mim. Se você pretende jogar esse jogo, você tem que ser totalmente desapegado aos seus heróis. Porque a facilidade com que um herói que você vem upando há um tempo, tomar um golpe besta e morrer, é a mesma de tirar um doce de uma criança. E aí, você vai ter que pegar outro herói e upar tudo do zero. E esse foi o principal motivo que fez eu demorar mais de 400 horas para zerar pela primeira vez esse jogo. Porém, o jogo é muito divertido para quem gosta dessa pegada de RPG, campanha e terror. Além, é claro, da estética única que ele possui. Mas enfim, resumindo a ópera, Darkest Dungeon é sem sombra de dúvidas um dos jogos já feito. E possui uma continuação, que eu não sei se é boa ou ruim, porque eu nunca joguei, já que meu computador não roda ele. Mas né, fazer o quê? Enfim, passar mais de 400 horas jogando um único jogo definitivamente não é saudável para a sua saúde. É crucial manter seu corpo sempre em movimento, com qualquer tipo de exercício físico. Seria maravilhoso se existisse um guia prático para isso, não é mesmo? Bom, hoje é seu dia de sorte, porque esse vídeo já existe e vai estar na sua tela agora, apenas esperando você. Bem, deixa o like e se inscreva no canal. Ah, e não se esqueça, quando estiver buscando conhecimento ou entretenimento, você irá me encontrar.